Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. Te agradecer pelo voto, fomos eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes. E esse ano tenho certeza que a gente vai ser de novo o seu melhor podcast do Brasil. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre saúde mental dos professores, o fator invisível que define a experiência do aluno. E eu trouxe ele, especialista nesse assunto, Sérgio Amadi. Muito obrigado pela presença. Fala, Renato, tudo bem? Eu sou Sérgio Amadi, CEO da Fitter, pesquisador e especialista, imagina do que, Renato? Saúde mental e felicidade. Então, no final das contas, felicidade, ela pode ser medida, sim ou não? São esses pontos aqui que eu vou trazer hoje. E um tema muito atual, pertinente para esse momento que a gente vive, ainda mais depois da implementação da NR1. Você precisa estar de olho aí na saúde mental e na satisfação dos seus colaboradores. Para você que é gestor ou para você mesmo que é professor, pensar nesse ambiente que você convive, que às vezes é mais tempo você vive dentro da academia do que com sua própria família. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote. Você já imaginou o que acontece quando você descarta seus materiais de natação, como as pranchas, as raias? A Flote pensou por você. Ela entrou na USP, ficou 2 anos fazendo diversos testes e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, claro, na água, que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou a sua vez. Troque as suas raias pela Paris Bio e pense no meio ambiente, claro, na água, que a gente ama tanto. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da Swimtrack que monitora a evolução do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envia chamada, manda vídeo para os seus alunos, tudo com o seu logo, com o seu nome, agregando valor para o seu trabalho. Acesse ali pelo Google, pela Apple, você tem 1 mês gratuito e se me chamar no particular eu te forneço 3 meses gratuitos para você conhecer esse aplicativo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, acesse o site sobrasa.org, preencha um cadastro e receba um kit gratuito para você começar suas ações aí na sua região. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. Se você ainda não tem uma metodologia própria, você acabou de achar. E o The Office Studio, onde estamos localizados hoje, no coração de Pinheiros, próximo do metrô, do trem, estacionamento privativo, fácil acesso. E para você que quer criar os seus infoprodutos, você pode gravar os seus cursos ou fazer o seu podcast nesse ambiente maravilhoso. Se é a sua primeira vez, eu tenho um bônus para você, uma cortesia, um cupom, só me chamar no particular. Mas vamos para o nosso papo, vamos para o problema que quase ninguém está enxergando, Sérgio. Quando falamos em experiência do aluno, normalmente pensamos em metodologia, estrutura física e atendimento. Mas será que existe um fator invisível que influencia tudo isso mesmo antes da aula começar? Bom, acontece e a gente está falando do cérebro humano, né? Então, todo ser humano vem de fábrica, né? Com um órgão vital que é chamado cérebro. E o cérebro tem 86 bilhões de neurônios e atua com configurações, né? Tanto de fábrica, que é o DNA, e por estímulos. E quando a gente olha a prontidão da pessoa muscular, a física, a gente também tem a prontidão cognitiva, que é a biológica. Então, antes do aluno chegar numa academia, tem várias perguntas que você não tem a resposta como dono de academia ou como professor, ou até trabalhando na recepção de uma academia. Qual que é a quantidade de água que essa pessoa bebe? Quantidade de passos por dia? Essa pessoa tem autoestima, se sente autorrealizada? Ela está passando por estresse, por uma pressão? Ela passou por alguma doença psicológica? Qual que é o nível de pressão do dia a dia? Se tem filho, se não tem, acabou um relacionamento, está no processo de luto. Eu poderia falar 100 variáveis aqui do ponto de vista de prontidão mental. Então, antes do aluno entrar na academia e dar o primeiro passo na academia e ter experiência, existe um nível de prontidão que pode ser calculado do ponto de vista estatístico. Se a pessoa tem 100% de prontidão mental, você tem uma predição e uma previsão de uma experiência aparente de predição realmente muito boa de jornada. Se a pessoa ela já tem sintomas e uma prontidão que pode estar em 10%, a gente está falando de queda de energia do cérebro, você já tem um desafio na experiência desse aluno. Então,
para esquentar a conversa, é o dia a dia, que é a vida real das pessoas, a cidade que a pessoa mora, o contexto familiar, vai influenciar diretamente na jornada e experiência dentro da academia. Assim como estamos os dois aqui no mesmo estúdio, mas com certeza você teve uma experiência diferente da minha para chegar nesse estúdio. Às vezes você pegou mais trânsito do que eu, às vezes você achou a vaga mais fácil para estacionar, eu não. Eu vim de condução própria e parou em muitos pontos, eu estava atrasado, eu saí antes do horário, vim mais tranquilo, meu estresse foi menor. Então, mesmo a gente estando no mesmo ambiente, fazendo a mesma gravação, estamos passando por momentos diferentes. E mesmo você que é professor, você dá aula em grupo, ao mesmo tempo você tem que ter esse olhar individual. O que é essa pessoa? Todo mundo tem uma história antes de chegar dentro dessa piscina. E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Mas tendo esse olhar agora para o professor, muitos professores entram na profissão extremamente motivados, apaixonados, todo mundo quer ensinar. E o que faz tantos profissionais excelentes perder esse entusiasmo ao longo da carreira, Sérgio? Bom, tem uma explicação que a gente chama de fit cultural. Fit do inglês significa compatibilizar, e cultural quando você tem aderência de características de comportamento com a profissão que você escolheu. Agora, você conhece bem da área de educação, inclusive de natação esportiva, né? Por que que uma criança ela tem alguns sonhos desde a infância de algumas profissões? Para pensar você, por exemplo, Renato, quando você era criança, qual que era a profissão ou as profissões que você sonhava? Fala uma pra mim aqui. São os nossos ídolos, jogador de futebol, automobilismo, que tinha o Senna, você sempre pega os seus maiores ídolos e você quer seguir eles. Perfeito. Então normalmente isso é uma paixão que você tem, que é difícil você metrificar e que te dá uma motivação, ou seja, um engajamento para ter aquilo no futuro. Para você ser um bom jogador de futebol, quais características você precisa ter? A gente poderia falar, por exemplo, habilidade corporal sinestésica, movimento, rotação, chute, ambidestria. E vamos agora falar do professor no ambiente, por exemplo, de academias e escolas de natação. Quais características que um professor ou professora precisa ter para ter excelência na prática quando você olha da parte de ser um professor ou professora? E olhando o cenário, por que você escolheu um curso, por exemplo, de educação física? O que te motivou? E se você tem vocação, quando a gente olha com a prática de atividade física, eu já vou dar um like de 50%. O que significa? Se você tem vocação de comportamento, você gosta de gente, você gosta de trabalhar dando assistência para as pessoas, e você ainda tem habilidades pedagógicas, ou seja, você tem uma boa comunicação, quando você começa a estudar educação física, você já tem um fit muito alto e você começa a ficar mais apaixonado por aquela profissão. E aí você vai perceber que se você começa a ir bem com notas, por exemplo, pega a sua época de universidade. Disciplina que você ia bem, disciplinas que você não ia bem, e você conclui o curso. E de repente você está trabalhando numa academia. Ou seja, o que eu estou dizendo, se você tem vocação intelectual, o cérebro tem 9 inteligências. Pelo menos 2 para professores são importantes. Se você tem essa habilidade, você treinou, tem grande chance de você ser um excelente professor. Se você não tem habilidade de comportamento, você é uma pessoa muito introvertida, você não gosta de falar com pessoas, mas você precisa pagar a conta, você precisa pagar o boleto. E aí, no final das contas, neste período, você está trabalhando, mas você sente aquele vazio, às vezes, sente muito estresse, pode ser um sinal que o seu comportamento não tem tanto fit com aquela profissão. E aí eu vou te dar um número esquisito aqui, tá? Na média, 50% das pessoas, de cada 2 pessoas que você conversar, uma é infeliz porque escolheu o curso errado na vida, trabalha em lugares errados, mas precisa pagar a conta. E essas pessoas se esgotam rapidamente. E aí o que a gente percebe é no atendimento. Então você observa a diferença de atendimentos, porque são genuínos de algumas pessoas que não têm vocação, mas tem uma notícia boa. De 50% das pessoas, estou falando de cada 2 pessoas no mundo, uma está no lugar errado, na profissão errada. Isso em tese é dramático. Notícia boa. Dessas pessoas que estão no lugar errado, de cada 10, 8 pessoas conseguem adaptar o sistema, a gente chama de neuroplasticidade, e começam a gostar da profissão depois de treino de 10 mil horas. Então, aí tem uma informação muito relevante, 10 mil horas é aproximadamente 10 anos no trabalho. Então, se você começa a trabalhar numa empresa, e que mesmo que você não goste daquela profissão, se você começa a desenvolver seu intelecto e comportamento, depois de 10 mil horas, você começa a sentir prazer.
Isso, inclusive, do ponto de vista biológico, o que você produzia cortisol, para fazer um corte rápido, cortisol é um neurotransmissor que gera uma mensagem química de estresse e ansiedade. E passa 10 mil horas, o que te produzia cortisol falando com pessoas, por exemplo, ele começa a produzir dopamina, que é um hormônio que dá uma mensagem de prazer. Então, olha só que interessante, a gente chama de curva adaptativa da singularidade. Ou seja, a sua singularidade tem baixo fit com a profissão, mas passou 10 mil horas, você tem uma chance de 80% de reverter isso e ainda sentir prazer. Isso não é só na profissão, é na vida, inclusive em relacionamentos amorosos. Então a pessoa começa a brigar com a pessoa num período que tem baixa compatibilidade. Se as pessoas se amam de verdade, você passa 10 mil horas, elas conseguem se adaptar e sentir prazer. Então essa é uma informação muito interessante aí da saúde mental. E deixa você aí do outro lado, deixa aqui nos comentários, você trabalha com o que você gosta? Você deu aquele famoso match ou você vai esperar esses 10 anos aí para começar a sentir prazer? E existe uma diferença entre estar cansado depois de um dia intenso e desenvolver um estresse crônico ou um burnout. Como identificar esse limite antes que ele seja tarde? Bom, essa pergunta é uma das mais desafiadoras, porque isso é muito sensível, porque a gente tem que trazer aqui que quem consegue fazer o diagnóstico e identificar sinais é um profissional da área da saúde. Então a gente está falando do profissional da psicologia ou da psiquiatria. Somente esses profissionais com protocolos médicos conseguem determinar, do ponto de vista inclusive probabilístico, não determinístico, algum tipo de doença, como uma depressão, um síndrome do pânico ou uma ansiedade, né? Então esse é um ponto. Mas eu não vou fugir da resposta, né? Eu preciso trazer uma contribuição aqui. Primeiro que tudo depende da singularidade da pessoa. Então, eu vou trazer um exemplo muito prático de sinal. Vamos falar que o Sérgio, de genética, desde a minha infância, ele tem uma inteligência emocional com uma potência de 90%. Eu vou explicar isso. Desde criança, quando eu tinha pressões na minha vida, tinha que falar em público, estresse, eu consigo voltar rapidamente no meu equilíbrio emocional. A gente chama de resiliência. A resiliência é um termo que vem da física, que é a capacidade do material voltar a um estado normal. Como essa caneca, se eu fizer uma pressão muito forte nela com algum objeto, ela pode quebrar, então ela tem baixa resiliência. Ela nunca mais vai voltar a ser uma caneca. E o cérebro humano, quando você passa por muita pressão, você produz muito cortisol, adrenalina, uma série de hormônios, e algumas pessoas demoram muito tempo para voltar no equilíbrio. Ou seja, uma baixa resiliência, que mostra que a inteligência emocional tem baixa prontidão genética. Olha só que interessante. Então pode ser que eu tenha uma alta prontidão de inteligência emocional e que você tenha uma média prontidão. Vamos traduzir isso aqui rapidamente. Desde criança, você demora numa média uma semana, quando você passa por um grande problema na sua vida, a voltar ao seu equilíbrio. E o Sérgio, por exemplo, eu demoro 30 minutos. Vamos imaginar que seja isso. Dentro dessa linha, o sinal que eu vou ter da minha vida é diferente do seu sinal para a gente descobrir o esgotamento. Vou traduzir de forma simples. O Sérgio, de cada 10 vezes que você conversar comigo, 9,5 vezes eu vou estar falando com um tom, dando risada, conversando e usando palavras positivas. Então, no caso do Sérgio, qual é o sinal que identificaria que eu estou com algum problema? Se passar 6 meses e que eu sou uma pessoa muito otimista e durante 6 meses eu estou bastante pessimista. Não é que eu estou bastante pessimista. Eu estou usando muitas palavras negativas, eu deixei de fazer atividade física e comecei a reclamar bastante. Esse é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada com o meu cérebro, porque olhando o meu histórico, eu não tenho esse histórico. Agora, vamos pegar você como um exemplo. Vamos imaginar que você, de cada 10 vezes que a gente conversa com você, 5 vezes você está bastante otimista, né? Mas você demora ali uma semana para voltar no seu equilíbrio. Mas quando agora acontece problema, você está demorando 3 meses para voltar no seu equilíbrio. Então, olhando de uma forma simples, se você pegar uma agenda aí, até na sua casa, escrever ali na agenda, né? Faz um bonequinho, uma bonequinha que é você, escreve qual que é o seu comportamento nativo. Otimista, de cada 10 vezes eu faço isso, e você observar um padrão de inversão por um período de 3 a 6 meses, já é o primeiro sinal, é um sinal primário que tem alguma coisa errada. Agora, tudo isso que eu estou falando pode mudar, porque tem pessoas que em uma semana pode desenvolver doença. Se a pessoa ela tem, dependendo da combinação de vida, baixa prontidão emocional, não está fazendo exercício, não está bebendo água, está num lugar que odeia trabalhar no lugar,
a pessoa acabou de terminar um relacionamento e a pessoa passou já por uma doença psicológica no passado, esquece tudo que eu te falei, porque o sinal ele pode ser muito mais invisível, inclusive mascarado. Então, o autoconhecimento é o caminho e a estatística é o que salva quando a gente olha as doenças psicológicas. Observar seu comportamento nativo e não se preocupar, porque assim, eu até brinco, Renato, porque se a gente for olhar todas as doenças psicológicas, você vai ter a sensação que alguma você tem. E esse é um ponto muito importante. Se você lê o que é um burnout, você vai ter quase certeza absoluta que você já teve uns 10 ou 15, né? E tem uma doença nova que chama body out. Porque o burnout, para trazer rápido aqui para o público, é a doença do esgotamento. Quando você tenta fazer uma coisa simples, você fica imobilizado. Você não consegue ter atitude para fazer coisas simples. E quando isso se repete, ele gera procrastinação generalizada e gera síndrome de falência adaptativa, que a gente chama de SFA. Ou seja, você não consegue se adaptar e fazer um trabalho simples. Por quê? Muitas vezes por um alto estresse. Agora, o body out, do inglês boring, é chato, né? E o body out é quando você está com monotonia na sua vida. Ou seja, se você no trabalho ficar muito tempo sem fazer nada, você perde o senso de utilidade da sua vida. E o cérebro, ele reconhece isso e ele faz as cargas e sinapses que você faz no cérebro. Um neurônio com outro neurônio dá uma carga elétrica, isso gera uma cognição e uma sinapse, para traduzir. E a sinapse, ela ajuda no equilíbrio hormonal. Se você deixa de fazer atividades que você deveria estar fazendo e o seu trabalho começa a ficar monótono, sem atividade, a pessoa também pode pegar uma doença psicológica, que é o body out, que é a monotonia generalizada, faz cair energia, aumenta a ansiedade. Então, o caminho da vida é o equilíbrio, né? Eu vou abrir para a próxima pergunta, mas esse é um resumo muito interessante de sinais que observar o seu comportamento. E agora vamos falar um pouco sobre o cérebro do professor e essa experiência do aluno. Você é especialista em neurociência e como a neurociência explica sobre o impacto do estresse na atenção, na criatividade, na tomada de decisão, na comunicação e principalmente na capacidade de ensinar. Perfeito. Vamos lá. O cérebro humano, como eu comentei aqui, ele tem 86 bilhões de neurônios. Tem aproximadamente 27 emoções catalogadas, né? Raiva, angústia, tristeza, felicidade. E tem 50 hormônios. E o cérebro ele é totalmente conectado com o corpo. Uma coisa é você, Renato. Outra coisa é o seu cérebro. O seu cérebro é diferente do Renato. O Renato é um ecossistema biológico completo. E o seu cérebro é um órgão vital que gera capacidade de tomada de decisão. Mas tudo é integrado nesse sistema. Então, quando você fala de um professor e na prática pedagógica desse professor, você tem que olhar qual que é a prontidão biológica. Como que você chegou até aqui hoje? Você fez exercício de manhã? Como está a sua questão de sono? Então, pega essa prontidão biológica. Se você está tratando bem o seu cérebro e está funcionando bem de hormônio, a gente já tem um like de configuração biológica. Aí tem um outro atributo. Para você desempenhar a profissão de professor, o que você precisa? Da comunicação. E a comunicação é você extrair pensamentos, fazer correlações e ajustes na inteligência corporal sinestésica, por exemplo, na natação e atividade técnica da metodologia. Você precisa o quê? Ter atenção aos detalhes. E uma pessoa, quando ela começa a sentir estresse, o que vai acontecer? O cortisol, quando gera desequilíbrio, faz você criar um Netflix na sua mente. E esse Netflix faz um problema que ele tem um peso 1, tem um peso 10. E esse peso 10 faz gerar uma secreção no cérebro que encharca os 86 bilhões de neurônios. Ele vai pegar na sua inteligência linguística, que é de comunicação, gerar um débito. O que é um débito? Sabe o cheque especial? Então você sente que você tem uma dívida e quando você vai fazer a prática, isso ficando inconsciente, a comunicação de potência de uma pessoa num cérebro estressado, ela tem mais risco de distração e causar acidentes. Quando eu falo causar acidentes, pensa no seguinte, se você está ensinando um método que tem 27 protocolos e você está com estresse dentro da sua casa, você está devendo, tem um monte de coisa acontecendo na sua vida, naquele momento que você está ensinando o aluno ou a aluna, você faz protocolos na sua mente de angústia, porque o líquido entrou no sistema, e aquela sinapse que você precisa gerar, numa média, um cérebro humano faz 3 trilhões de conexões sinápticas. Imagina a quantidade. E aí, nessa prática, isso vai influenciar diretamente na distração. Então, basicamente, o que acontece é que o hormônio, ele ativa as emoções. E se a pessoa está sentindo felicidade, ela está em alto nível de atenção.
Se a pessoa ela sente angústia, ela entra em níveis de distração. Então, assim, basicamente os hormônios elas configuram alguma potência de comportamento. Eu vou dar um exemplo no esporte, tá? Na prática esportiva. Pega a Copa do Mundo que acabou de acontecer e discutiram muito a questão. Por exemplo, Cabo Verde, a seleção brasileira, a Argentina. E nitidamente você percebe em atletas protocolos de mensagem química, né? Que são hormônios no cérebro que ajustam algum tipo de comportamento. Então, quando bate um pênalti um atleta, ele tem um pico de adrenalina, que liga sistemas de atenção do cérebro, ele dá um pico de cortisol, que dá estresse e ansiedade, e dá um pico de dopamina, que é a possibilidade de fazer o gol. E na hora que você vai caminhar para bater ali, para fazer uma metáfora rápida, cada passada e a sua expressão corporal que você está mostrando para o goleiro vai gerar muitas mensagens, como seu cérebro lê o gol e o goleiro, e na hora que você chuta naquela a inteligência corporal sinestésica, se você tiver 0,1 de distração de qualquer coisa de inconsciente, você queria chutar na esquerda, mas você decidiu no último momento na direita, você perde a precisão do toque na bola e aí você pode chutar para fora, inclusive muito longe, e é o que acontece na prática educacional. Então, basicamente, você está naquele momento, você preparou tudo, mas ele dá uma distração no final e pode causar, inclusive, acidentes. Então, como foi possível a gente chegar à conclusão, o professor emocionalmente sobrecarregado, ele consegue perceber menos detalhes do aluno, fazer até um atendimento inferior do que ele está acostumado a fazer. Então isso interfere tanto na qualidade de aprendizagem, também na retenção dos alunos. Para quem é gestor aí, tem que ter esse olhar, então? Tem, porque tem a correlação estatística sobre satisfação do aluno e satisfação dos professores, né? Eu trouxe até aqui para você esse livro, que é o Felicidade e Ciência de Dados, que eu vou entregar aqui para você, né? Que eu explico o que é felicidade, que felicidade é a capacidade do cérebro ativar prazer com 5 gatilhos psicológicos. Você precisa ter compatibilidade com o cargo, precisa ter nível de orgulho da academia que você trabalha, você precisa se sentir produtivo, você precisa contribuir com o clima e você tem que ter o fit cultural com a academia, com a metodologia que você pratica. Se esses 5 elementos tiverem consistência, você consegue ter mais prontidão biológica e você sente mais felicidade. Então, felicidade pode ser medida. E qual que é a descoberta nos últimos anos? Isso nasceu dentro de uma grande instituição da área de saúde no Brasil. Em 2018, eu guiei um estudo de laboratório para comprovar uma tese. Se a pessoa está no cargo certo, ela tem orgulho, ela desempenha, ela contribui com o clima e ela é alinhada à cultura, ela tem uma previsão de ficar muito tempo na empresa e com alta qualidade para ela e para a empresa. Vai ser bom para todo mundo. E a tese contrária é a seguinte: se a pessoa está no cargo errado, ela não desenvolveu orgulho, o clima ela não contribui, ela só reclama, ela, no final das contas, não é alinhada com a cultura, no final você tem uma previsão ali da pessoa ficar menos tempo. E com base nesses dados, a gente começou a observar a Fitter, que é a minha empresa, ela nasceu em janeiro de 2021 no Brasil, o primeiro cliente, a maior transportadora do Brasil, medindo felicidade de motorista de caminhão, né? E lá a discussão era a seguinte: se o algoritmo tinha condições de analisar a predição de risco de evasão, afastamento, até mesmo rotatividade, que é o turnover no ambiente de trabalho. A descoberta é que sim, tinha capacidade estatística e emitindo alertas, emitindo plano de ação antes que acontecesse um problema. Agora vamos para o recorte da academia, a correlação do professor e o aluno. Hoje a gente atende diversas academias no Brasil todo, todos os estados brasileiros. E quando a gente olha as medições dentro da fita, qual que é o nível de felicidade mês a mês na longitude, fit cultural e felicidade, você tem um gráfico, uma lógica geral e os departamentos de uma academia, da academia, as unidades. E quando você olha os sistemas de NPS e você cruza os dados por API, você exporta os dados de felicidade e vai analisar todos os setores, você vai descobrir uma correlação estatística que a gente ainda está investigando, que aproximadamente de 75% a 80% das vezes bate a informação. Qual a informação bate? Quando cai a felicidade dos funcionários no setor, cai a satisfação do cliente e você tem menos renovação e menos aluno. Então, é esse que é o protocolo que a gente está investigando agora da correlação da felicidade dos funcionários e a felicidade dos alunos. Mas vamos falar cá entre nós, vamos falar uma coisa no mundo real aqui. Você já foi mal atendido num shopping, alguma loja que você foi? Sim, até em restaurante. Já aconteceu, não é? Não volto mais. Você não volta mais, não é? E o pior cenário é não voltar mais e não contar.
Esse é o pior cenário. Então, esse é um ponto que a gente já sabia isso desde a Revolução Industrial, as pessoas já tinham essa análise e probabilidade, e agora a estatística está comprovando realmente que funcionários insatisfeitos, agora o professor tem uma curva a mais, né? Porque professor não é só professor. Vamos brincar aqui cá entre nós, muitas vezes você vira um pseudo-psicólogo, porque muitas vezes está lidando com uma vida. Então não é só a prática física, é um vínculo humano. Então, quando você tem uma insatisfação, sim, você tem um drama ali que você pode perder alunos. 70% da renovação tem impacto no professor, então nas ações diárias desse professor. A renovação tem um peso muito grande do aluno querer voltar pelo professor. E aí, eu vou te fazer a pergunta de 1 milhão, eu não sei nem se você vai ter essa resposta, Sérgio, mas a gente viu que tem essa relação direta entre saúde emocional do professor, satisfação das famílias, renovação de matrículas e experiência do cliente. Como o gestor consegue identificar isso e consegue antecipar esse problema para pensar nessa renovação e não deixar o cliente embora? Então, bom, a resposta, sim, tem resposta para isso, mas que envolve a ciência de dados, né? E tecnologia, né? Se a academia é pequena e você conversa com os seus clientes e conversa com os professores, é fácil, pega um papel de pão ou uma agenda e anota. Fala, conversei com 10, fiz essas perguntas e cheguei à conclusão que está em 92% de satisfação. Conversa com os alunos, se eles estão gostando, se está e tudo certo, e vão falar que deu 85%. E com base nisso, mas tem 3 pessoas que você conversou que já te deram alerta. Falou, olha, antes estava funcionando isso e agora estou com problema de atendimento. O que você faria, Renato? Simples, você vai conversar com o professor ou a professora, entender, e aí fazer um ajuste rápido, e aí, evidentemente, se a pessoa ela reclamou ou pontuou uma baixa satisfação, ela está te dando uma oportunidade, que ela está dizendo que quer continuar ali. Aí você faz uma atuação e você vai evitar essa perda. Mas vamos no mundo real, as pessoas não têm tempo para fazer isso, vamos ser sinceros aqui, né? Como as empresas estão fazendo? Estão usando tecnologias autônomas, a famosa inteligência artificial. E quando fala agente, qual que é a diferença de uma IA e de um agente? IA é o seguinte, para ficar bem claro aqui. Uma IA é quando você entra em algum lugar, ou no aplicativo, ou no computador, e você faz perguntas e obtém uma resposta que você tem que tomar uma decisão humana. E você está usando uma inteligência artificial. Um agente é diferente. Você não está fazendo nada, ele está trabalhando por você agora. E já está programado. Então, como as academias no Brasil trabalham essa correlação que você falou? Elas usam um agente de IA que manda uma mensagem no WhatsApp de todos os funcionários uma vez por mês. Esse agente já sabe o nome de todos os funcionários, sabe qual que é o cargo, sabe a cultura da empresa, ele vai naquela data que combinou com você no horário, vão falar todo dia 10, 8 da manhã, e entrevista todos os funcionários com 8 cliques, 2 minutos. Cada funcionário se autoavalia, recebe uma devolutiva do índice de felicidade, o sistema monta um plano de ação e fala, olha, vou te apoiar daqui em diante. Ele muda as perguntas sozinho e vai dando feedback sozinho para os funcionários. E o dono ou a dona de academia tem um painel da IA que, mesmo se você esquecer de entrar na IA, ela te mandou um e-mail. Por exemplo, Renato, segue um resumo da sua academia do mês de agosto. O índice de felicidade consolidado bateu 92%. O fit cultural, 62%. Tem uma previsão de alto desempenho, mas nos setores de recepção e na unidade de Moema tem uma previsão de riscos de rotatividade, e o ponto que eu analisei é o clima de trabalho, que caiu 7 pontos percentuais, e te recomendo fortemente uma roda de conversa e tomar um café com os funcionários. E quando você tem esse acesso à informação, e você olha nos sistemas de NPS, se você mede, você vai descobrir exatamente o que eu te contei. De cada 10 vezes, o robô vai acertar 8, dando sinal que ali está acontecendo alguma coisa errada. E aí o que você vai fazer? O que o agente não consegue fazer. Porque se você fica muito tempo em planilha, em burocracia na academia, tem alguma coisa errada, ou o professor, que ele está em burocracia, tem alguma coisa errada. Porque você tem que estar conversando com as pessoas. E se você faz isso, você tem a forma que você se comunica com o aluno, com o professor, e como que você vai converter isso. Ou seja, você dá uma chance, e vamos aprender aqui com as previsões do tempo. Que o mundo está aprendendo? Que quando você detecta terremoto com antecedência, tsunami, o que você faz? Você prepara, né? É o que o Japão, por exemplo, faz fortemente. E o que a gente está aprendendo quando olha satisfação de alunos e até fatores mentais é você medir, não só medir, fazer previsões, ter sistemas de alertas, e o agente faz isso, ele dá alerta. Se ele identificar alguma coisa errada em algum lugar, ele dá um alerta sozinho e já monta plano de ação
Mas quem tem que decidir como lidar com isso é um ser humano, né? Que tem conhecimentos e aí fazer esse trabalho para evitar isso. Então, e posso te falar, parece que a NASA vai chegar aqui, né? Tudo que eu tô falando, absolutamente não é nada disso. Assim, é ultra rápido que as empresas implementam em um dia, os colaboradores em 8 cliques, 2 minutos, e você, 10 minutos do seu tempo, você já tem uma informação e você se antecipa a um problema. E tem muita diferença para fechar uma gestão reativa e estratégica, como eu falei. Porque, vamos falar a verdade, né? Se a gente olhar vários teóricos desde a Revolução Industrial, para fazer gestão, fala que tem que ter número. Inclusive para pilotar carro e aviação ensina a gente. Se você não tem métrica, em tese você está no achismo. Em tese, está lidando com a intuição. A intuição é uma ciência, ela é válida. Mas para você ter prevenção estratégica, você precisa ter dados. E dados de forma simples. Então, durante muitos anos, a saúde mental foi tratada apenas quando um problema já estava instalado. E às vezes a gente até demora para perceber esse problema, porque a gente está tão acostumado a viver no estresse, viver, às vezes, um não feliz naquele ambiente, que aquilo acaba sendo uma coisa até normalizada. Hoje, esses dados conseguem prever afastamento, queda de desempenho e intenção de saída antes que isso aconteça? Como isso funciona na prática? Tá. Sim, consegue. E na prática, voltando do que eu falei, o algoritmo, o que é um algoritmo? Tá? Quando você toma decisões numa máquina, por exemplo, um professor. Eu sou um professor agora e eu tivesse com meu celular. Sinto prazer em trabalhar com um professor na academia Renato Natação Criativa? Sim. Clique aqui se você tem certeza que desenvolveu isso, neutro ou não preciso desenvolver. Eu vou tomando decisões. Por trás tem um estudo científico. E o robô personalizou 100%. Ele está conversando, falando seu nome, ele sabe seu cargo, a cultura da empresa e você está se autoavaliando. E ele calcula o seu índice. Isso chama eutagogia na prática pedagógica, porque pedagogia é a prática de ensinar crianças que são cérebros não parametrizados. A andragogia é o que a academia usa, que são cérebros parametrizados, como que você ensina uma pessoa que já aprendeu outras coisas e já tem parâmetro. E quando você toma decisões uma vez por mês, isso se chama eutagogia, com H. Que é isso? Ciência do autoaprendizado e ciência da autorresponsabilização. E essa é a resposta que em laboratório foi a descoberta nossa de como a gente consegue descobrir um afastamento antes que ele aconteça, inclusive mental. Por quê? Quando você toma decisões singularizadas de acordo com a sua informação e de todos os funcionários, você recebe uma devolutiva, mas você não avaliou a empresa. Você se autoanalisou para ter um autoconhecimento. E o sistema calcula um índice. Seu fit cultural está 50%. Eu descobri que o atendimento aqui tem uma oportunidade de você evoluir. Olha só que interessante. Ele está te dando uma chance. E aí, com base nesses dados, todo mês você vai ter uma medição e vai saber sua felicidade. Em termos práticos, pensa que um professor em academia, como funciona hoje no mundo real, vou falar mundo real. Ele tem um gráfico do ano todo da felicidade do fit cultural e o sistema faz um plano falando o que você precisa fazer para melhorar sua produtividade, sua felicidade e a sua saúde mental. Ou seja, uma vez por mês o professor ele faz uma medição. Só isso evita muitos afastamentos. Por qual razão? Qual que é o seu índice de felicidade agora? 8. E aí, com base nisso, o que você precisa evoluir nesse momento? Talvez seu autoconhecimento e falar, Sérgio, eu preciso fazer isso que eu não estou fazendo. Quando você dá a chance das pessoas, muitas vezes elas não sabem fazer a pergunta certa. Por isso que elas acabam tendo problemas mentais. Por qual motivo? Você começa a sentir uma angústia. Começa a dar aquela tristeza. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se é na sua casa, se o problema é o trabalho, ou porque você ficou com dívida, ou você está jogando nas bets. Alguma coisa está acontecendo, mas é muito difícil você reconhecer o que acontece com você. E os algoritmos têm a capacidade técnica de fazer a pergunta certa e você materializar uma resposta que já pode te salvar de uma doença mental no futuro. Então, só isso evita. Mas do lado de uma dona de uma academia, vamos falar o mundo real como funciona. Tem um painel de inteligência artificial, pensa igual um painel de avião, que ele fica contando em tempo real. Normalmente quando eu vou nos clientes, eles ficam com uma TV ligada e aparece na TV em tempo real a apuração de felicidade, saúde mental e fit cultural. E o Health Score, que é a saúde, tem um algoritmo do lado que chama predição de risco. Ele vai prevendo porcentualmente. Então, para ficar claro, pensa que uma academia tem 100 funcionários, ele calculou uma predição de 10%. Se você apertar nesse algoritmo, ele monta um extrato de 10 pessoas, 10 funcionários que nesse momento tem que atuar em treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Então o sistema ele consegue ter essa capacidade técnica
para o dono da academia, a gente não está falando de gestores, a gente está falando super administrador, o sistema analisa quem pode estar em risco e já recomenda o que fazer, mas nada de psicologia, de prática na empresa. Às vezes a pessoa está no cargo errado, às vezes o clima está acontecendo um problema, ou pode ser que ela escreveu um comentário e a tecnologia já tem essa inteligência na memória. Se você escreve alguma coisa sensível, um desabafo, o algoritmo tem a capacidade técnica e já faz hoje de interpretar o que é, fazer um resumo e recomendar o que fazer. Então é dessa forma que a gente consegue fazer as predições, simplesmente trazendo uma métrica e informação. Mas vamos para a prática, Sérgio. Quais indicadores que esse gestor, esse dono de academia, ele precisa acompanhar para identificar precocemente que o professor está em risco de burnout, desmotivação, desligamento, mau atendimento ao cliente? Então, o indicador é nível de felicidade. Bem contundente aqui. Então, o indicador que virou a métrica hoje das empresas no Brasil e fora do Brasil é o nível de felicidade. E eu tenho certeza que alguém aqui que está assistindo a gente fala assim, que felicidade, felicidade é dinheiro no bolso para mim. Esqueça o nome felicidade. Pode chamar de engajamento, pode chamar de prontidão, pertencimento, o nome que cada empresário queira dar, né? Mas, tecnicamente, vamos traduzir aqui a felicidade e a satisfação. Esse indicador que você monitora mês a mês vai te contar uma história dos riscos. E eu vou materializar aqui. Se a sua empresa, você está medindo e o índice geral da sua empresa está em 42%, mesmo você, sem ser um especialista nesse segmento onde eu estou, o que significa esse número? Bom ou ruim, por exemplo? Bom. Pensa assim, o índice está em 15% de felicidade. Aí é ruim. Perfeito. O índice está em 95%. Aí é bom. Perfeito. Aí você vai olhar uma das unidades da sua academia. Aí vamos falar que da sua academia está numa média de 77 e o robô falou que está 7 pontos percentuais acima do recomendado naquele mês. Bateu um selo verde falando que está seguro. Olhando toda a empresa, certo? Certo. Aí você apertou um departamento lá. Vamos falar que são dos professores. Quero ver só os professores. Aí ele gravou na hora. Ó, dos professores deu bandeira vermelha. Falou que está em 42%. Opa, já é um primeiro sinal. E aí eu vou apertar naquele predição de risco, que é o indicador. Aí ele calculou em 13% dos professores. Você clicou, ele achou 4 professores da sua academia ali. Aí você vai fazer uma coisa mais avançada ainda. Você vai clicar no nome do Sérgio, que é o seu melhor professor, que você não pode perder de jeito nenhum. Eu trabalho 10 anos com você. E na hora que você apertou, ele trouxe uma previsão de risco do Sérgio. Apareceu um botão médio ou alto do Sérgio e fez uma longitude. Ele pegou toda a história do Sérgio dentro da academia e montou um gráfico, parece um cardiograma. E montou um aprendizado e trouxe para você uma informação. Falou, Renato, no caso do Sérgio, a felicidade dele está caindo 7 pontos percentuais todos os meses. Nesse momento existe um risco dele cair desempenho, ele se afastar. O sistema não vai dizer que vai ter risco de burnout, nunca vai fazer isso, tá? Mas ele, lendo os dados, o Sérgio fez um comentário, que eu li esse comentário, o robô falando, e que ele falou que ele gosta muito da empresa, mas ele está se sentindo estagnado no cargo. Inclusive, a compatibilidade com o cargo, com base nas perguntas, eu calculei está em 10%. Bora tomar um café com o Sérgio. Bora tomar um café com o Sérgio. Mas isso pode ser uma rota perfeita por burnout. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Olha só como a explicação ela é muito simples. Porque assim, você tá medindo da porteira para dentro do que é sua responsabilidade na empresa. Se a pessoa tá no cargo certo, o nível de orgulho, se ela tá produzindo o clima e os atributos de cultura, atendimento e tudo mais. E se a pessoa... Lembra que no começo do podcast eu falei de prontidão biológica? O Sérgio tá passando um problema seríssimo na família. Tá devendo. Ele tá no scrolling, viciado no celular, ele tá chateado, ele tá fazendo problemas e a dívida financeira dele ele sente que é irreversível, ele quer pedir conta, ele quer pedir demissão, para ele ter um fluxo de caixa, mas você não sabe. E você nem sonha com essa história, né? Você imagina esse nível de prontidão calculado com 10% de compatibilidade com o cargo. Se você não tomar um café com o Sérgio, tem grande chance, dependendo da predisposição genética do Sérgio, ele se afastar. E em algum momento ele tem alguma doença psicológica. Então, assim, são essas correlações técnicas, né, que o trabalho ele serve, Renato, como uma sustentação na vida do ser humano. Tem uma semântica que eu não gosto de usar, mas o pessoal fala muito, se você está bem no trabalho, você está bem na vida. Está bem no trabalho, você está bem na vida. Então, esse aí é um ponto super importante. E tendo esse olhar pro professor, pro profissional, é possível medir então esse engajamento, esse pertencimento, essa segurança psicológica e satisfação da equipe com indicadores confiáveis?
E o que essas informações revelam e é importante para o gestor? Tá. Sim, é confiável porque é uma ciência, né? Isso nasceu inclusive na Ásia, no Butão. Tem histórias curiosas como que nasceu isso. Tem um índice global de felicidade dos países. O Brasil hoje ocupa a 36ª posição. A Finlândia é o país mais feliz do mundo. E tem algumas explicações por que a Europa ela sempre aparece no top 10, top 20 dos países mais felizes. Está lá na Europa. Por que no Oriente Médio e países da África são os países que estão na lanterna. E o Brasil fica num bloco intermediário. Só isso mostra a confiança, né, do trabalho. E você olha a OMS, dados da Organização Mundial da Saúde, que comprovam. No ano passado, vou te dar um número, foram 472 mil afastamentos psicológicos, aumentou 68%. Então, assim, e NR1 com todos os pontos, mas não é só brasileira, assim, as questões de saúde mental, ela é global. A humanidade nunca esteve tão bem no planeta Terra. Eu já vou corrigir essa informação. Todos os indicadores, só tem 2 métricas globais que hoje é um desafio. Primeiro é o clima, então isso não tem questionamento, e o segundo é a saúde mental. Então, em todos os países, existe uma curva de tendência de mais afastamentos psicológicos. E então, quando você olha a confiança, a ciência ela já conseguiu evoluir bastante, trazendo essas informações. E quando você trabalha com metodologia científica, confiável, que já foi testada, que passou por laboratório, você tem previsões com bastante acurácia. É igual a previsão do tempo, né? Hoje a gente tem muito mais confiança se vai tá frio ou não, né? De você sair com uma blusa ou não. Claro que às vezes erra a previsão, mas quando você olha gestores que usam essas tecnologias e a ciência de dados, você tem uma grande correlação de evitar afastamentos. Isso gera um impacto enorme no PIB, que é o Produto Interno Bruto no país, e na vida das famílias, né? Porque aí você consegue... claro que se a gente fosse falar de até situações de pessoas que tiram a própria vida, aí é uma outra conversa, né? E aí é uma rota enorme de histórico, né, para a pessoa chegar nisso, mas a gente consegue salvar muitas vidas simplesmente com ciência de dados e um trabalho sério de humanização nas empresas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta o Brasil como o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, 9,% da população, que são 18 milhões. Isso pessoas diagnosticadas, sem contar aquela pessoa que vive com a doença e simplesmente não foi diagnosticada e normaliza aquilo. E na sua experiência, quais são os erros que os gestores cometem ao interpretar esses dados? Porque é comum a gente ficar olhando muito para os números e acabar esquecendo as pessoas. Tem erros, nossa, são vários que dá para montar um top 5 de erros, mas o primeiro é o entendimento e que as pessoas são iguais, ou igual a você. E aí você quer se comunicar com todo mundo, por exemplo, que na sua experiência, quando você fala sobre pressão e você coloca a pressão nas pessoas, elas reagem bem. Você cria uma crença na sua cabeça, esse é o primeiro erro dos gestores que eu vejo, né? E gastam dinheiro em curso, hein? Faz curso de liderança, vai lá em Harvard, não sei aonde, evolui, mas na prática fala com as pessoas como fossem pessoas que seguem um padrão. E cada ser humano tem uma forma diferente e um jeito diferente de você se comunicar. Então esse é o primeiro ponto de erro dos gestores. O segundo erro é se mergulhar no processo e esquecer as pessoas, né? Porque a gente tem um ponto interessante, porque quando você passa 10 mil horas numa coisa que você faz, você sente que você é o máximo, né, Renato? Você sente que você é o gênio daquilo que você faz e você fica super focado no processo. Quando você fica muito focado no processo, que é um processo vencedor, fez a academia prosperar, de metodologia, ele comete um erro grande que você deixa a pessoa como secundária ali e a centralidade fica no processo. O processo ele é importante, porque ele vai gerar comportamentos, mas esse é um segundo erro. Outro erro, interpretação de dados. Esse é um dos maiores. Como você analisa dados? E dados funciona tudo na vida, tempo de trânsito, mas basicamente, como que você olha o faturamento de sua academia, margem de lucro, nível de satisfação histórica, nível de satisfação dos funcionários. E acredita no que eu vou te falar. Quando eu falo com os empresários, e eles não sabem o número de cabeça. Fala assim, me fala qual que é o número de absenteísmo da sua empresa. Falar o que é absenteísmo é o tempo não trabalhado dos funcionários. Não sabe de cabeça. Me fala o número de turnover, de rotatividade da sua empresa nos últimos 12 meses. Não sabe. Fala, qual que é a satisfação agora, nesse momento? Não sei. Aí eu vou fazer outra mais fácil. Qual que é a satisfação dos clientes, dos alunos? Espera aí que eu já vou olhar no sistema e eu vou ver aqui. Então, ou seja, se você tecnicamente não sabe essas informações de cabeça, significa que você não se apropriou com um nível de consciência.
E quando você não tem o nível de consciência, a coisa fica mais dramática. Aí você tem 20 funcionários. E aí fala, tá bom, se você não sabe, aí você vai conversar com todo mundo, se tá passando um problema, perdeu o aluno. Sabe o que você vai fazer? Se você tiver um protocolo de falar firme a verdade na cara da pessoa, do jeito que você quiser e da forma que você quer, prepara. Já pode preparar. Que você vai ter uma tormenta que vai acontecer na empresa. Porque ou você tem que ter sorte científica. O que é a sorte científica? O seu recrutamento e seleção, as pessoas, elas estão com você, mesmo se você se jogar no buraco, elas estão com você, e mesmo que você exagere, as pessoas estão com você. Aí vai ser a sorte. Então, esse é um grande erro que basicamente é na comunicação e a falta de nível de consciência, né? E para fechar, que é difícil isso, eu sei que é desafiador, mas você criar vínculo com as pessoas. E quando cresce, não é fácil. As redes que crescem, não é fácil absolutamente. Por isso que você precisa usar tecnologia, saber qual que é o nome do filho da pessoa, saber a data do aniversário, o que você conversou 2 meses atrás, se importar com aquela pessoa. Quando você atua de verdade, tendo centralidade no indivíduo e no próprio aluno, todo mundo percebe. E você percebe na cultura da empresa. Então esse é um ponto super importante dos gestores, que é muito interpretar dado errado e ficar focado no processo. Todos esses itens que você trouxe, eu posso falar que na prática isso acontece mesmo. Eu faço mentorias, assessorias, tanto com profissionais ou instituições, e a gente percebe isso na prática. Esses são erros comuns. E até durante as minhas palestras para professores, eu até falo para eles utilizarem a inteligência artificial para você captar esses dados. Que nem você deu uma aula, termina a sua aula, grava um áudio ali no chat GPT, falando, hoje eu conversei com o Sérgio a semana que vem vai viajar. E aí, na próxima aula, você faz um resumo do como tá o Sérgio. E aí você tem aquela, nossa, eu preciso perguntar pro Sérgio como foi a viagem dele. E às vezes a pequena informação que você deu para ele, nossa, olha, o Renato lembra de mim, lembra que eu ia viajar. E eu já criei aquele vínculo, já criei aquela conexão com o Sérgio. Então é importante, utilize a inteligência artificial. Antes a gente ficar anotando, tinha que ficar decorando. Hoje você tem inteligência artificial para isso. Exato. Mas na prática, Sérgio, qual é o impacto do coordenador ou gestor na saúde mental dos professores? Porque a gente sabe que as pessoas deixam os locais não pelo local, mas assim por quem comanda aquele lugar. A gente deixa pelas pessoas. Um bom líder consegue reduzir significativamente o estresse da equipe? Olha isso daí. Olha, não é fácil ser gestor, gestora, né? Porque você tem muita responsabilidade, né? Além das métricas, a gestão de pessoas, que é um ponto. Sim, a gente chama de sustentação longitudinal, né? Eu trago aqui vários nomes bonitos, né? Mas na prática, o que é isso? Pensa numa balança que o gestor, basicamente, ele tem a capacidade de sustentação. O que significa? Que quando você olha uma equipe, vamos trazer várias informações. Equipes estão passando por crise. Pensa que você é um gestor de uma equipe que está falando mal do dono ou da dona da empresa já tem 3 meses e você está na situação. A gente chama de gestão de crise. Você tem uma equipe maravilhosa, está no melhor momento da história, as pessoas engajadas. E quando você olha a gestão, é a pessoa responsável, primeiro, de deixar as pessoas nas atividades, com as atribuições. Segundo ponto, a comunicação. E o terceiro, o clima da empresa. Então, o que a gente observa no mundo real tem um atalho da inteligência artificial que faz um negócio muito interessante. Eu vou dar essa explicação técnica. Dentro do algoritmo, tem um lugar que chama selo de qualidade de gestão de pessoas. O que é isso? Você aperta um botão. Quem usa, evidentemente, inteligência artificial. Ou se fosse um papel de pão, você teria que pegar todos os papéis, organizar e consolidar os setores. Aí você coloca o nome da liderança, do coordenador, do lado do setor. Você aperta o botão, ele pega os setores, traz o nome dos líderes, e ele pega todo o histórico dos últimos meses de fit cultural, felicidade, os comentários, aprende com os dados, compara os setores e bate um selo em 3 níveis. Selo 1, previsão de baixo desempenho. Selo 2, previsão de bom desempenho. E 3, previsão de excelência. E aí tem um algoritmo pegando essas rotas, né? É impressionante. Quando você olha, os setores estão com nível 1, ou seja, estão com previsão de baixo desempenho, são os setores, são exatamente os líderes que estão passando por mais dificuldade. Aí é o que está com a mão mais pesada, ou que já perdeu a equipe, igual no futebol, que você perde às vezes no vestiário, né? Os atletas. Então, essa correlação bate inclusive com esse algoritmo. Quando você reúne os dados e faz a longitude, compara mês a mês, você consegue descobrir a rota e normalmente aparece a mesma coisa, Renato. Problemas com a coordenação, né?
Agora, nem tudo é culpa do coordenador, isso aqui é importante eu trazer, porque vou dar um exemplo. Se você tem uma equipe que as pessoas estão no cargo errado, elas não têm orgulho da marca, e por alguma razão elas estão piorando o clima da empresa, a coordenação tem algumas situações que vai ser muito difícil reverter, mas a grande verdade é que você consegue ajudar muito em estragar as coisas. Então o coordenador consegue tomar decisões que fazem inclusive funcionários faltarem no outro dia. Então esse impacto realmente é imediato. E você comentou no início da nossa conversa que você está em diversas academias pelo Brasil inteiro com a Fitter. Você já acompanhou casos em que pequenas mudanças na cultura organizacional transformaram completamente o ambiente de trabalho e resultados da academia? Que você pode compartilhar de exemplos? Nossa, tem muitas histórias. Se for contar histórias aqui, né? Tinha que pedir autorização de alguns clientes, então eu vou contar assim de forma mais genérica aqui. Mas tem alguns casos, sim, interessantes, tá? Por exemplo, tem um caso de uma academia que no primeiro mês de medição, o dono da academia falou, isso tá errado isso aqui. Eu falei, por que tá errado, né? Não, tá dando risco aqui nessa funcionária, e essa funcionária aqui, ela tá feliz, não é possível, tá pegando aqui informação de previsão de risco. E o que é essa pequena coisa, tá? A pequena coisa, primeiro, é ter olhado a informação e investir 15 minutos por mês para olhar o dado de pessoa, 15 minutos. E a segunda coisa é conversar com as pessoas. E aí, quando conversou com a funcionária, descobriu que ela estava passando um problema em casa. Não, mas eu não queria dividir. Sabe aquela história do trabalho? Falei, como não dividir? Tô aqui para te ajudar. Conta comigo. Não, mas conta comigo. E não é que resolve. Aí, outro é porque tava lá no departamento, que teve um dia uma pessoa falou meio esquisito, falou um bom dia meio esquisito, e foi lá tomar um cafezinho, e aí reverteu. Ou poderia falar histórias no Sul ou no Nordeste, coisas fantásticas, que é um olho no olho, que já estava meses que as pessoas não se falavam, já reverteu. Então, eu poderia traduzir aqui de forma genérica que você olhar a informação e você trocar uma ideia rápido, ele gera uma diferença na cultura absurda. Porque o que é cultura? É a realidade. Cultura é a realidade. Então, se você está muito estressado, se é dono de uma academia e você não está conversando mais com os funcionários, tem uma cultura naquela empresa, naquele momento, de não comunicação do dono à dona com os funcionários. E quando você simplesmente olha uma informação e troca uma ideia, você já trouxe uma cultura de humanização dentro da empresa e parece que é antagônico de foco no resultado, que parece que quem é muito humano não dá resultado, né? Você já viu? Não parece, às vezes, essa sensação? E absolutamente não é nada disso, né? Então, às vezes uma conversa, e esse é o ponto principal, a conversa. Simplesmente conversar. E deixa eu ver se eu consigo adivinhar, Sérgio. Essa pessoa que tinha um problema na sua residência era um problema de infiltração. Ou não é esse caso? Você já até as histórias você bate, né? Você gosta de tanta gente, é isso aí. A história é uma das. É exatamente essa história. Já foi contado nesse podcast, então ela estava tendo problema com o vizinho de cima do prédio. Ela estava com uma infiltração e ela estava dormindo com goteiras e o vizinho não queria resolver. E ela estava passando meses naquela angústia com o vizinho, de não conseguir resolver o problema, não tinha condição financeira. Simplesmente o gestor identificou o problema, pegou a equipe de manutenção da equipe, foi lá e resolveu o problema dela. E ela voltou a ter satisfação na equipe. Então o problema não era dentro da empresa, era fora da empresa, que às vezes com um olhar diferente, com uma pequena ação, você mudou. E aí o pertencimento dessa pessoa na equipe, a satisfação, o reconhecimento, nossa, o gestor me olhou, e você cria um vínculo muito grande. Então... E só complementando rápido, por exemplo, vou pegar aprendizado de outros segmentos que não é de academia, mas que ensina muito academias. Eu vou pegar transportadoras no Brasil. Transportadoras. Teve uma situação que um motorista, pensa num motorista de 10 anos de empresa que nunca tomou uma multa de caminhão bitrem, nunca bateu o caminhão e que gasta menos combustível nos trajetos. É como fosse o Ayrton Senna da transportadora. Você gostaria de perder esse funcionário? Óbvio que não. Imagina que você acabou de entrar no algoritmo e identificou o risco nesse motorista. E na hora que você clica, fala assim, ó, tem um comentário lá desse motorista falando assim, gosto muito da empresa, mas, nos últimos meses, no alojamento que eu estou, estão colocando funk, música de funk, com palavrão. Sou uma pessoa cristã, não estou conseguindo dormir e tenho um risco por não conseguir dormir, inclusive de bater o caminhão. E por esse motivo, penso inclusive em pedir demissão. Pela primeira vez, pensei em pedir demissão. Tenta imaginar isso. Quando você ia conseguir, numa empresa com milhares de funcionários, ter acesso a essa informação e... Às vezes uma conversa você evita um acidente fatal numa rodovia,
você resolve o problema de saúde mental, melhora o PIB. Olha só que interessante de aprendizados que você pode ter de informação, porque a gente está falando isso, mas pode ter situações mais críticas, né? Então, isso é um aprendizado que para a academia de coisa eu poderia te contar cases do Maranhão, poderia te contar várias histórias de vida aqui, que não é o sistema que está fazendo isso. São os próprios seres humanos conversando mais, deixando de ser burocratas, pessoas burocratas, e pessoas práticas, estratégicas conversando com as pessoas. E aí eu te desafio do outro lado, vim aqui contar a sua história, ou de algum funcionário seu que você fez essa pequena ação e conseguiu modificar. Se você pudesse agora alguém te contratar para você fazer uma consultoria, uma assessoria em alguma academia, quais são as implementações imediatas que você já implementaria para aumentar engajamento, reduzir desgaste emocional e melhorar a experiência dos professores com os alunos? Então, quem é o gestor lá? O que ele pode fazer agora? Vamos lá. Etapa 1, primeira coisa, que é a educação, que é o treinamento. A primeira coisa que eu faria, um treinamento das lideranças com o tema de saúde mental e gestão de pessoas. Esse seria o tema 1. Tema 2, eu faria a implementação de alguma tecnologia ou uma ferramenta que você possa fazer medição, seja mensal, bimestral, trimestral ou anual, caso você não tenha tempo para isso. Terceira coisa, com base nas métricas, ter uma reunião a cada 15 minutos com o seu sócio ou com os coordenadores, pegando essas informações, mostrando e montando estratégias de atuação. E a última seria conversar com a equipe, né, de forma constante, né, de forma estruturada. Então essas dicas, elas já vão apoiar. Claro que eu não posso deixar de falar aqui, Renato, é muito importante, que no Brasil, desde maio desse ano, tem um regulatório que chama... Eu vou chamar de Lei de Saúde Mental, o nome técnico é NR1, que é a Norma Regulamentadora 01, que é uma lei que diz que todas as empresas brasileiras precisam fazer 3 coisas. Primeiro, precisa montar avaliação ergonômica psicossocial preliminar, que traduzindo, você tem que pegar os cargos da empresa e descobrir, antes de entrevistar os funcionários, se algum cargo tem um risco mental maior. Coordenador, professor, de todos os manobristas, essa é a primeira coisa que o regulatório exige. Você tem que fazer esse laudo com layout do Ministério do Trabalho. Segunda coisa, você precisa aplicar uma pesquisa de forma obrigatória. O que antes era opcional, a nossa conversa aqui, ela é regulatória. Então, a pesquisa, pelo menos uma vez por ano, você é obrigado a aplicar na sua academia. E a terceira coisa, você precisa fazer um plano de ação, que foi o que você falou agora no último take. Se você reunir essas 3 coisas, você fez o laudo dos cargos, você aplicou uma pesquisa uma vez por ano e você fez plano de ação, palestra, treinamento, seja lá o que for, benefícios... E juntos 3, ele chama GRO, Gestão de Riscos Ocupacionais, que vai para o PGR, que chama Programa de Gestão de Riscos, que vai na NR1, que é a avaliação de riscos, e na NR17, que é ergonômica. Traduzindo isso, claro, cada empresa tem um fornecedor, mas esse é um assunto regulado hoje no Brasil e que é obrigado, que você pode ter tanto multa de fiscalização, se você não tem esses documentos, ou até mesmo uma reclamação trabalhista para identificar por perícia se aquele ambiente, isso é técnico também, se ele agrava doenças mentais ou não, e aí uma perícia tem a capacidade de analisar pelo laudo do Ministério do Trabalho, que você tem que fazer da sua empresa. Se você teve a resposta agora, lascou, porque eu não sei nenhum desses aqui, conversa aqui com o Renato aqui ou me segue nas mídias sociais, que a minha equipe pode auxiliar com um guia. A gente tem um guia que disponibiliza, que dá todas as informações resumidas. Então esse é um assunto hoje regulado no Brasil, e obrigatório. É que hoje vou falar, uma preocupação grande dos gestores é aquele funcionário ter algum problema fora da empresa e começar a acusar que é dentro da empresa. Ah, tá tendo ali sofrendo uma separação. E aí ele vem acusar que não, é um desgaste por causa do coordenador. E como você vai provar que não é, que isso está acontecendo fora da empresa? Se você não tem essas medições, não tem esse controle, você pode sofrer um processo e você não tem como se justificar e conseguir recorrer a isso. E você vai ter que pagar isso, porque o funcionário vai, sim, poder dizer, e às vezes ele nem é por maldade, às vezes ele acha também que está acontecendo dentro da empresa porque ele está misturando ali os canais. E a gente falou muito ali que o professor, ele não consegue oferecer experiência, atendimento para o cliente se ele não está emocionalmente bem. Mas e ao contrário, é possível oferecer uma experiência extraordinária para um aluno quando o professor está emocionalmente esgotado? Essa pergunta... tem uma dualidade na resposta, tá? Eu tenho que dar as duas, porque as duas de hipótese e de tese podem acontecer, tá? A resposta mais tendenciosa minha e estatística é que isso vai refletir diretamente na experiência extraordinária do aluno. Então, se a professora ou o professor está esgotado,
você tem expressão verbal e não verbal. O que que é verbal? O tom de voz. A gente reconhece tom, a forma que fala e palavra. E tem a não verbal, que é a posição do corpo. Então, os protocolos do professor com você, perto de você, você já percebe esgotamento por protocolos, né? Que é a expressão do corpo. E isso gera uma influência direta. Então, eu vou te falar que eu vou tentar dar um número aproximado aqui, tá? De cada 10, aproximadamente 7 pessoas vai bater aquele esgotamento no aluno e essa experiência extraordinária talvez seja legal. Uma experiência legal. Vai sair do extraordinário. E aí você tem cenários, eu chamo dos caras de lata, eu uso alguns termos. Sabe o que é cara de lata? Não. É assim, são pessoas que geneticamente, por treinamento na vida, elas estão condicionadas com anti-esgotamento. O que é isso? O mundo tá caindo na academia. O equipamento tá quebrado. O professor tá te maltratando. Tá esgotado. Mas você gosta tanto do que você faz, da prática, ou seja, da natação, da academia, que tudo aquilo que acontece não te impacta e o clima é tão bacana na academia que você é tão vinculado às pessoas que aquilo é mais importante, mesmo que aquilo você ainda tenta ajudar o professor. Então tem alunos que eles vão fazer o contrário. Ele vai lá, não, vem aqui comigo, não fica assim, vai ficar tudo bem. Isso você sabe que acontece. Então, e 30% das pessoas vão apoiar e não vão ser impactadas, né? Então, por isso que tem essa dualidade. Mas o que é interessante, que isso no ponto de vista de marketing, marca empregador, é super complexo, porque tem um lado que nós somos humanos. E, por exemplo, ninguém gosta de ficar mostrando vulnerabilidade, né? Então é interessante esse equilíbrio. Então eu sinto que o professor, o gestor, o dono, é um ser humano. Então, no momento que você não tá bem, faz parte da vida e tá tudo certo. E é legal, às vezes, um aluno poder te apoiar, inclusive, esse vínculo, né? O ponto, qual que é a dose? Qual que é a dose disso? Se todos os professores e coordenadores simultaneamente se sentirem esgotados no ambiente, dependendo da combinação, pode ser bastante perigoso. Então, eu recomendo muito o equilíbrio, o ser humano, mas assim, o esgotamento sim, tem uma correlação na experiência extraordinária. O que eu tô querendo dizer? A gente não tem que estar feliz o tempo todo. Até a tristeza, ela tem um papel no cérebro de aumentar a inteligência, tá? Então, a neurociência mostra que quando você fica triste ou esgotado, ele dá um sistema de alarme no sistema, e aí no cérebro, e ele abre uma linha, ele tenta achar uma solução para aquilo, fala, não é possível. E essa busca da solução, ele faz mais conexões, mais impulsos elétricos e produz mais inteligência emocional, e aí você fica mais inteligente. Mas cuidado, cada ser humano, use com moderação a tristeza, porque cada ser humano tem um nível de tolerância. Então, a tristeza ela é muito boa para gerar o equilíbrio, mas o esgotamento do professor, para não fugir muito aqui da resposta, ela bate diretamente no aluno, mas 30% aproximadamente vai inclusive ajudar o professor. Então tem senso comum, chama muito de energia. Ah, minha energia não bateu com a dele. Mas não é energia, né? A pessoa é chata mesmo, né? É o famoso, né? A pessoa não tá feliz, não tem como. Você entra num ambiente e tá aquele ambiente pesado, você não se sente confortável naquele ambiente. Até o Sérgio, quando chegou aqui, se sentiu confortável. Porque você vê que as pessoas gostam do que fazem, é um ambiente saudável, é um ambiente feliz, e você se sente, nossa, que legal tá aqui, que legal que é gravar o podcast. Que não é energia, são as felicidades das pessoas fazendo o que gostam. Quando você entra numa academia que as pessoas estão felizes, você percebe, você chama de energia, mas é felicidade. E o maior patrimônio de uma academia, para a gente finalizar, Sérgio, são as piscinas ou são os professores que estão nelas todos os dias? Os dois combinados, né? São os dois, eles têm uma importância muito parecida, mas olhando do ponto de vista humano, só existe a piscina porque tem ser humano. Tem um ser humano que tem a necessidade metabólica, e tudo aquilo existe para ter alguém aprendendo e evoluindo, uma criança, um adulto. E então a piscina, do ponto de vista, ela é uma ferramenta e o ser humano é o propósito. Então, se eu pudesse falar para você a melhor resposta, o objetivo da academia é exatamente o ser humano. Por isso que ela está ali. Então, quando você olha de patrimônio, o patrimônio mesmo é a sua equipe. E falando de patrimônio, você percebe que às vezes o gestor, ele não pensa duas vezes em fazer um investimento alto numa esteira de alta tecnologia, fazer um aparelho super revolucionário, gastando muito dinheiro, e na hora que precisa gastar um dinheiro menor ainda na manutenção aí da saúde emocional das pessoas, ele já fala, isso é muito caro, e não tem esse mesmo equilíbrio, esse mesmo peso? Olha, eu nunca vi uma situação dessa. O pessoal investe muito em pessoas, uma brincadeira à parte. Você falou exatamente o gargalo, essa é a grande verdade. O que acontece hoje, quando você olha infraestrutura, apresentação, vitrine, vamos chamar de vitrine, né?
A academia ela tem que ter como for uma espécie de shopping center, o piso bonito, os equipamentos de última geração, e muitas vezes você não mede esse esforço porque o seu concorrente tem um equipamento X e você quer ter um equipamento ali proporcional. E quando você olha a equipe, tem o famoso viés negativo, né? É que tem crença. Se você tiver na cabeça a crença que saúde mental é uma frescura e que satisfação você não está preocupado com isso e que as pessoas precisam trabalhar e produzir, veja, não tem certo ou errado aqui, mas se você tem essa lógica, naturalmente você vai investir pouco no que envolve capacitação, treinamento. Então, esse é um atributo, sim, uma realidade que acontece de quando olha investimento na parte, vamos chamar, subjetiva e pouco materializada, um questionamento de qual a verba e essa é a explicação, porque algumas academias acabam fechando as portas, inclusive com o tempo, que você tem... eu teria vários cases para contar. Você... marca maravilhosa, infraestrutura maravilhosa, uma localização boa, mas vai lá treinar para você ver o caos que é um ambiente pesadíssimo e não é de um mês, é de 6 meses, 1 ano, 5 anos, aí chega um certo momento, abre uma academia, um quarteirão, fala, nossa, você viu que legal lá o pessoal, professores, um clima leve, gostoso, ele começa a ter uma rota de fuga ali desses alunos, então, mas é um ponto que acontece muito, então é um sofrimento, mas também eu preciso fazer um ponto importante para te falar. Eu, de carreira, eu comecei como office boy e virei diretor de RH de empresas, né? E depois que eu fui ser empreendedor. E o RH, para falar com o CEO normalmente, é uma conversa muito engraçada, porque, assim, você tem a área de produto e chega o RH para falar das pessoas, parece um sindicato que você tem que defender as pessoas e a minha linha é outra. Eu sempre faço correlação muito simples. Falar, qual que é o seu lucro hoje? 33%? Você cresceu 10% de faturamento, sua equipe, hoje seu faturamento 30% é de mão de obra, deixa eu te falar, a média de mercado é 40% que você deveria investir, você pode aumentar 20% sua margem de contribuição se você fizer esse trabalho. Então é isso que o empresário, os gestores deveriam atuar pensando em rentabilidade, não tem nenhum problema, porque se você investe em pessoas, o retorno ele vai acontecer de qualquer jeito. Prometo que é a última pergunta polêmica, Sérgio. O que custa mais caro para uma academia? Perder um professor altamente engajado, como aquele motorista que você falou, ou perder 10 alunos? Você perde exatamente o coordenador, se você perder um funcionário que está promovendo, você nem consegue materializar quantos alunos novos chegaram por conta da... que você não consegue, você não vai conseguir. Quanto você reteve também. Você não vai conseguir nem de retenção ter essa informação dos novos e o tempo de permanência que ele faz a pessoa ficar muito mais tempo. Então, mas se você fizesse essa conta e perder 10, pega a mensalidade e multiplica. Vamos falar que é R$300, né? Você perdeu 10, você perdeu 3 mil de recorrência no mês. No ano, você perdeu ali 36 mil reais de receita, certo? Você perdeu 10, essa é a conta. Você perdeu um funcionário bom, em um ano, ele poderia trazer, por exemplo, 200 alunos novos e aumentar 80% da chance de retenção e do churn. Então, se for um talento mesmo, aperta um botão ejetar da cadeira, tá? Porque ele é muito mais caro. Mas não é nem questão de ser mais caro. Se você olhar em 10 anos esse funcionário trabalhando na sua empresa, pode ser que ele faça com que você fique realmente rico. Um só, tá? Um só. Então, quando você olha, não é nem salvar o prejuízo, é de fato um parceiro, como fosse um sócio que você tem, que vai te ajudar por muito tempo e tá com você. Agora, eu te confesso, perder aluno não é fácil, não. Então, assim, não deveria perder nenhum nem outro. Agora, olhando quantidade, na linha do tempo, perder um profissional é bem mais caro. Isso que você ainda nem falou em treinamento, ensinar processo, ainda todo o custo que você tem quando você tem essa mudança. Sérgio, para quem quer conhecer mais do seu trabalho, onde que acham, o que é a Fitter, para quem que você comentou muito a Fitter, acho que o pessoal tá curioso aí. Tá bom. Vamos lá. Presencialmente, a Fitter fica no Centro de Inovação da USP, em São Paulo. A gente tem um laboratório de saúde mental, então fica no Butantã, aqui em São Paulo. O site da Fitter é fitter.com.br. Nas mídias sociais, Fitter Oficial no Instagram, no LinkedIn. E a Fitter é um software brasileiro que faz gestão de pessoas com produtos de pesquisa de clima, que faz essa medição de felicidade, faz predição, faz alertas, identifica riscos, gera conformidade regulatória. Então, uma tecnologia brasileira que atende academias, atende transportadora, rede de supermercado, petróleo e gás, faculdades. Então, a gente atende vários nichos no Brasil. Eu, pessoalmente, Sérgio Amade, sou autor desse livro que é o Felicidade e Ciência de Dados, que pode ser encontrado na Amazon, no Clube dos Autores,
e que eu conto a história de felicidade, e também no LinkedIn como Sérgio Amade. Então esse é o trabalho, mas eu sou igual ao pai do Cris, eu tenho várias coisas que eu faço. Eu também sou diretor-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado de São Paulo, da região metropolitana oeste. Eu escrevo para a revista Melhor RH, eu faço trabalho também de aulas no SUS, na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e sou aluno também na USP como pesquisador. Então pratico atividade física e as pessoas podem me encontrar andando aí em São Paulo em algumas corridas de rua também. Muito obrigado, Sérgio. E para você que ficou até o final, se a entrevista fez sentido, compartilha com alguém, mas simplesmente não manda o link, escreve que momento que ele tem que assistir, o que, que você lembrou dele. E antes de finalizar, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, mais de 400 materiais no catálogo da Flot, tudo com ISO 9001, testado para dar durabilidade ao que chega aí na borda da sua piscina. Então também tem um polo dentro da USP, a Flot, que testa cada material. Ouve os profissionais da área. Eu, por exemplo, dou muita sugestão para o material de natação infantil, a Vera Lúcia para material de hidroginástica. Então ele vê a realidade do dia a dia, cada material que chega na borda da sua piscina. Plataforma Educar, mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. Quer levar qualquer curso para sua região, qualquer professor? Me chama no particular que a gente leva para capacitar a sua equipe. O aplicativo da Swintrack tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome. Se você tem a sua metodologia, você consegue colocar as avaliações e fazer o seu aplicativo personalizado e o cliente vai ver que é o seu aplicativo e não da Swintrack. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, visa a redução no número de casos de afogamento. São mais de 8 mil voluntários, 17 ações diárias, então seja voluntário e comece as ações na sua região. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e aumentando a vida útil do cliente dentro da piscina. Conheça essa nova metodologia com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studio, onde a gente está presente hoje no coração de Pinheiros, próximo ao trem, metrô, menos de 600 metros você já consegue caminhar a pé ali da estação de metrô. Tem estacionamento privativo, fácil localização, atendimento sensacional e qualidade nas imagens e som, como você está vendo agora. Vem aqui fazer o seu podcast ou fazer os seus infoprodutos, se você que é professor e quer começar a vender os seus cursos. Eu já gravei muito curso aqui, você já deve ter assistido. Me chama no particular para receber um benefício para fazer a sua primeira gravação. Então, mais uma vez, Sérgio, muito obrigado mesmo pela presença. A gente viu que a gente tem tema para outras entrevistas aí. Eu que agradeço, Renato. Foi um prazer estar aqui com você. Então, para você que ficou até o final, compartilha a entrevista, segue o nosso canal, ativa a notificação e até o próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.